Interessante. E aí, já entrando na temática assim, de organizar a vida financeira, aproveitando todo o tempo de estrada que vocês têm, o que vocês enxergam como os principais problemas que o brasileiro tem para isso? Porque o Carlos colocou muito bem, olha, o pessoal sabe que tem que gastar menos do que ganha. Igual sabe também que não é para comer um monte de porcaria, né? Mas se for ver, o pessoal acaba fazendo isso. Então, por que o brasileiro ele é tão mal organizado financeiramente, na opinião de vocês? Bom, eu acho que nós nós passamos a fase da conscientização. Tem um trabalho muito importante feito por mim, por vocês, por todos que fazem parte do Grupo Primo, todos os influenciadores. Esse agito que nós fizemos no mundo da mídia, levando a educação financeira, fez com que as pessoas hoje chegassem a uma condição de consciência. Está endividada, a pessoa sabe que está endividada porque comprou muito a prazo, porque não teve uma reserva de emergências, porque confiou demais num cenário otimista, não confiou numa mudança de cenário quando vira um governo, quando vira uma moeda, enfim. A pessoa tem consciência do porquê do problema. Ela não consegue mudar. Eu percebi, principalmente nos tempos de curso online, que oferecer um bom conhecimento impacta uma parte do público. Tem um público que é autodidata. É quem vai comprar um curso seu, quem vai ler um livro meu, quem vai assistir um evento, participar de uma palestra. Esse que vai buscar conhecimento, ele tem uma probabilidade de mudança muito maior do que aquele que é impactado indiretamente por uma notícia, um artigo. Dos que vão buscar informação, os que são efetivamente autodidatas, que leem e colocam em prática, ouvem e saem fazendo, são a menor parte. Vamos citar uns 20%. Então, a nossa capacidade de transformação exige que a gente impacte várias vezes o mesmo público para tentar aumentar a chance de convencimento, ou talvez a gente nunca consiga alcançar um público que simplesmente não dá atenção para a oportunidade da informação. O que está faltando além da educação financeira, que já existe generalizada na mídia, que já é presente nas escolas, né? Pena que começou junto com a pandemia, o assunto ficou meio diluído, aí meio por trás da cortina, mas as escolas já têm educação financeira. O que está faltando é a capacidade do público entender quais são os grandes obstáculos dentro vamos dizer, da própria pessoa. Ela quer ter uma vida melhor, mas ela segue modelos de uma sociedade que está muito endividada. Então, puxa, cheguei à vida adulta, estou casando, a família quer que eu tenha uma casa própria, vou buscar casa própria onde? No banco, ver o financiamento. Vem um limite de financiar até 30% da minha renda na prestação. Eu acabo seguindo modelos que são os modelos que todo mundo segue. Numa sociedade em que 80% das famílias estão endividadas. Não é possível que esse modelo vá funcionar. Então, acho que o grande desafio é convencer as pessoas a seguir um modelo totalmente diferente da média. E isso significa agir de uma maneira diferente do que papai e mamãe esperam, do que o vizinho cobra, do que o compadre que dá o tapinha nas costas celebra. Carro novo, tênis bacana, celular, relógio e tal. Então, esse convite para uma vida diferente significa um convite para vencer o status. Vencer o status é complicado numa sociedade que tem um histórico de pobreza. Porque acho que todos nós aqui temos uma origem que, puxa, papai teve menos condições que a gente, vovô menos ainda, e a gente quer mostrar para a sociedade que a gente está evoluindo. Como as pessoas não valorizam no Brasil diplomas, conquistas imateriais, a gente usa as conquistas materiais para simbolizar as conquistas. Então, o jovem tem pressa para ter o celular da moda, o tênis da moda. Não tão jovem já quer ter um carro bacana, não tão jovem também quer ter uma casa própria. São mais que o Instagram também, né? E foto e ostentação. Exato. Então, e esse mesmo jovem, quando fala, puxa, cansei do Brasil, vai morar fora, ele vai morar num porão, vai morar num barco, vai morar numa Kombi. Né? Ele fala, porque longe da sociedade ele tem um comportamento que permite a ele rumos diferentes, mas imerso na sociedade dele, ele titubeia, porque ele não tem referências. Então, aí entra a questão do planejamento, que é, de repente, buscar referências para alguém que fala, tem uma estratégia, mas eu vou acompanhar a sua estratégia. Eu tenho a orientação, mas ao longo do processo, você vai se ver diante de uma decisão difícil e pegar todo o dinheiro que você tem, todos os 20 mil ou 200 mil reais que você tem, tirar da poupança e pôr num CDB, que tem imposto, que vai ter uma relação bancária diferente, mas eu estou aqui para dizer que você está no caminho certo. Então, falta um pouco dessa convicção e confiança para que a educação financeira vire inteligência financeira e se torne prática no dia a dia das pessoas, como se tornaram práticas, por exemplo, hábitos de exercícios saudáveis. Alguns anos atrás, era um negócio, todo mundo lá na moda, né, queria dar uma orientação, o que você faz, o que você não faz, alguns se machucaram, outros não. As pessoas aprenderam a buscar o profissional correto, adotar uma política, uma rotina correta e hoje praticam exercícios saudáveis. Com a alimentação, a mesma coisa. Acho que a educação financeira está vivendo talvez o fim de uma moda,
e daqui para frente tem a consolidação de uma maneira de pensar Uma própria maturidade. do que precisa ser pensado para ter uma vida financeira mais equilibrada. Eu só traria um pouco de reflexão na linha do que o Gustavo colocou, porque esse é um tema discutido, obviamente, de maneira global, né? Não é porque o Brasil é um país, né, emergente que, poxa, a gente tem que ter aquele complexo, né, De inferioridade. de inferioridade. Não. Olha que interessante. Na OCDE, se discute o tema de educação financeira, mas eles trazem uma perspectiva um pouco mais ampla, que talvez não caiba, não sei se é exatamente essa tradução do letramento financeiro. Né? O que eles querem dizer com letramento? É uma combinação, sim, da educação que leva a ter a consciência que o Gustavo falou, e aqui acho que o trabalho que vem sendo feito, né, como bem colocado por todos, né, por vocês, poxa, já fez com que a educação evoluísse muito, né? As pessoas têm mais acesso à educação do que, de repente, eu tive lá atrás, né, naquele cenário de hiperinflação em que o consumo ele tinha que ser curto prazo mesmo, não tinha jeito. Eu vivi isso, né? Então é muito difícil você se distanciar dessa cultura curto-prazista, porque era até uma questão de necessidade. Consumir para se defender da inflação. Exato. Era a única saída, né? Você não tinha um mercado desenvolvido como a gente tem um mercado hoje. Mas quando eu volto ao tema letramento, existe uma componente, esta sim, que afeta o ser humano, que é o lado de como lidar com decisões. É o lado da psicologia econômica, é o lado do comportamento, né, diante do cenário. Então tem muito mais a ver com vida, com psicologia, do que necessariamente saber a técnica de como lidar com o dinheiro. Então esse é um aspecto. O outro aspecto que também é trazido para o letramento tem a ver com o desenvolvimento, com a digitalização. Porque, veja, na psicologia humana é muito difícil quando você tem muitas opções de escolha. Se lá atrás, né, a gente ficava imobilizado, porque na realidade a gente não tinha opção de escolha, hoje o efeito de tomada de decisão nos leva a esse imobilismo exatamente porque agora eu tenho o excesso. Né? Então, tudo isso gera essa paralisia e essa dificuldade de transformar a educação em a atitude que leva ao que a gente começou a discutir aqui, que é a transformação. Então, países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, todo mundo vive o mesmo problema hoje, que é esse letramento financeiro, porque estamos vivendo mais, né? Nossa expectativa de vida ela está aumentando. E aí está muito difícil ver o exemplo aí da discussão na França, né, em relação à reforma previdenciária. Não foi diferente aqui no Brasil e não será. A gente passará... é até um eufemismo, né, cara? Quebradeira, né? Sim, né? Porque a conta não vai fechar. Né? Um número interessante do Banco Mundial, que a gente acompanha também há cerca de 20 anos, é que de cada 100 brasileiros, né, em idade ativa, economicamente ativo, poxa, aumentou muito o número de poupadores. Hoje são 11 brasileiros, ou 11% da população economicamente ativa. Mas não tem mudado muito o ponteiro em relação ao número de pessoas que investem, ou que poupam e investem, e acumulam o suficiente para ficar independente. Agora, por que isso não está acontecendo? Porque você tem esse outro fator que é as pessoas estão vivendo mais. Então, o dinheiro, realmente, ele não está sendo suficiente para manter esse padrão de vida, esse custo de vida na longevidade. Então, junta tudo isso dentro do que é o letramento, o desafio, então, ele é da humanidade, quando se fala em finanças, o que, por outro lado, numa perspectiva positiva, tem muita, mas muita oportunidade para a gente fazer, né, um trabalho realmente que gera transformação e que pode mudar a história, né?